Tudo bem? Eu estou aqui agora para iniciar a nossa live com o Rafael Dabdab, presidente da Abrazel. Só um pouquinho que eu estou tentando ver a conta dele aqui para convidá-lo. Deu? Já localizei. Ótimo. Oi. Tudo bem, Stella? Oi, boa noite, Rafael, tudo bem? Tudo. E Boa noite. você? Tudo Vamos ótimo. ajeitar aqui a cadeira. Ajeita aí que você tá com a. Ajeita aí a sua imagem, Rafael, que está cortando um pouco a sua cabeça aí na imagem. Aí tá ótimo agora. Fica um pouquinho mais para trás, assim, para a gente ver todo o seu rosto. Tá, aí tá ok. Bom, boa noite, muito obrigada. Eu vou apresentar um pouco o Rafael para vocês, para o público que nos acompanha. O Rafael é presidente da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes a Seccional de Santa Catarina. Ele é empresário do setor de gastronomia, ele é sócio do restaurante Didi, em Florianópolis. E nessa talk nós vamos falar sobre cenários do food service e o comportamento do consumidor agora durante a pandemia. E essa talk é uma iniciativa do Diário Catarinense. Então, boa noite, Rafael. Podemos começar? Muito obrigada pela presença. Boa noite, Stella. Boa noite aí aos nossos ouvintes aí, nossos espectadores, e muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, imagina. Bom, eu acho que a gente pode começar sobre, enfim, como é que você está vendo toda essa pandemia? O que mais te surpreende? Depois a gente entra no assunto mesmo, assim, na série de perguntas que eu fiz aqui para você e também o que você trouxe. Mas como é que você está, assim, o que te impacta mais nessa pandemia? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, que é difícil selecionar somente uma coisa, né? Mas eu acho que principalmente que o empresário nunca viveu nada parecido, não tem nenhum precedente para isso, né? Então, a gente está fazendo uma história, né? E num momento que já era muito delicado para o setor. Então, o empresário está vivendo um desafio enorme, com um nível de estresse, de pressão psicológica, financeira muito grande, e principalmente eu acho a imprevisibilidade. Né? Uh, os, a própria pandemia, né, não se imaginava o impacto, a velocidade que ela ia chegar, o próprio setor, né, ele foi surpreso, né, então, numa noite de terça-feira, às 9 da noite, se fica sabendo que a partir do dia seguinte você não pode abrir. A própria reabertura também não teve um anúncio prévio, né, e a gente não sabe o que vem pela frente, né, há pouco estávamos todos nós aí apreensivos com a votação na Câmara, onde aprovou a renovação da MP dos salários, agora há pouco, né? E era um dos pontos de aflição aí dos empresários, não somente do nosso setor, mas da economia como um todo, os geradores de emprego, né? Que foi uma potente e importante medida, não somente para preservar empregos, mas também para preservar empresas. Então, essa imprevisibilidade, essa insegurança, eu acho que é o maior desafio que todos os empresários estão vivendo nesse momento. Bom, você coloca assim a situação do setor de restaurantes em três ondas, em três etapas. Você poderia começar a falar sobre a primeira onda? Claro. A primeira onda, ela começou, foi justamente com o impacto da crise que iniciou aí em 2017, o setor sentiu de uma forma mais forte, foi em 2018. Essa crise, ela gerou um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Por quê? Porque a demanda, ela caiu, seja no fluxo de clientes nos bares e restaurantes, seja também no gasto médio desses clientes, e ele caiu basicamente porque existe uma correlação direta entre o setor de food service e a renda. E o poder de compra. E a renda e o poder de compra, eles foram comprometidos na crise de 2018. Não houve ainda uma recuperação
desse poder de compra, então o setor ainda não vinha se recuperando disso. Porém, o que acontece em outros setores da lei da oferta e demanda, né, que quando acontece uma crise, a mortalidade de empresas reduz a oferta e o sistema busca um equilíbrio entre oferta e demanda. No nosso setor não acontece. Não aconteceu porque, embora a gente estime que tenha tido uma mortalidade de 2018 para cá da ordem de 30%, que é um índice de mortalidade muito alta, o nosso setor não tem muita barreira à entrada. E o número de estabelecimentos de alimentação fora do lar no estado de Santa Catarina, ele continua sendo o mesmo que era em 2018. Então, o que acontece? A oferta se manteve estável, porém a demanda caiu. Então, isso gerou uma corrosão da lucratividade do setor. O setor ainda não tinha se recuperado disso quando a gente tem a segunda onda de impacto, né? Segunda onda de impacto aí em dia 18 de março, com o fechamento do setor, um fechamento que pegou o setor de surpresa, né? A gente não vinha tendo sinalizações do governo no sentido de indicadores da saúde e sinalização que isso poderia acontecer. O nosso setor, ele tem uma penalização grande por conta disso, porque o estoque do nosso setor é um estoque perecível, então a maioria dos estabelecimentos perderam produtos, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma concessionária de carro, que ela pode não comercializar o carro, mas o carro está lá, intacto, não perdeu o valor, né? Então, isso também fez uma drenagem de caixa. Além disso, essa MP dos salários, que ela é importante, ela chegou tardiamente. Por que a gente considera que ela chegou tardiamente? Porque a folha de pagamento do dia 5 de abril, ela não pôde ser paga através dos recursos dessa MP. Então, o empresário estava parado e ele teve que pagar uma folha de pagamento aí praticamente cheia, se não fez uso de algum recurso, de férias, etc., né? Então, tudo isso assim drenou muito o caixa do setor, a ponto que, numa pesquisa que a gente fez, apontou que em torno de 29% dos 100 mil trabalhadores do setor perderam o emprego em Santa Catarina. Esse número, quando a gente analisa com o Brasil, no Brasil ainda o número foi um pouco maior, em torno de 33%, correspondendo à perda de 1 milhão de postos de trabalho. Mas, naquele momento, 47% da força de trabalho do Estado estava no regime de suspensão, previsto na MP, e 19% na redução. Então, ainda é provável que esse índice de demissões aí vá aumentar. Então, essa segunda onda, ela foi uma onda que pegou em cheio estabelecimentos que já vinham com algum tipo de dificuldade financeira, né? Por uma pesquisa que a gente fez, em torno de 31% dos bares e restaurantes de Santa Catarina já estavam em dificuldade financeira antes do fechamento. E, infelizmente, por conta disso, a gente estima que 20% dos estabelecimentos, nesse momento, não vão sobreviver a essa segunda onda. A terceira onda é a onda que se inicia a partir do dia 22/4, quando houve a normativa que regulamentou o retorno do setor, mas a gente tem visto que esse retorno tem sido um retorno muito lento, um retorno gradual, mas um retorno muito lento. Em vários estabelecimentos, esse índice correspondeu, num primeiro momento, em torno a 20%, que seria o volume normal. A gente percebe, conversando com colegas e através da pesquisa, que esse percentual ele muda de região para região do estado, ele muda também dependendo do tipo de gastronomia, mas principalmente ele muda em função da localização do estabelecimento. Então, os restaurantes que têm áreas ao ar livre foram menos impactados do que restaurantes de rua, mas que têm
a sua área de atendimento ao consumidor fechada e que foram menos impactados do que estabelecimentos que ficam dentro de shopping centers, por exemplo, justamente pelo medo, né, do contágio e pela questão de estar em local ventilado e arejado para reduzir aí esse receio de contágio, né? Então, as preocupações do setor principais são com relação ao auxílio financeiro. Esse auxílio financeiro, ele precisa acontecer de duas formas. A primeira forma, que acaba de ser anunciado, né, quando for publicado a lei prorrogando a MP 936, essa MP dos salários, nós vamos saber detalhes do que houve de alteração, mas ela é uma medida extremamente importante para preservar empresas e empregos, justamente porque ela já estava vencendo, né? Então, quem estava com regime de suspensão era uma medida que tinha prazo de validade de 60 dias, né? E a redução aí é em torno de 90 dias, então ela já estava vencendo. E a outra é linhas de crédito. As linhas de crédito, elas ainda não conseguiram fazer com que o dinheiro chegasse na ponta. Em torno aí de 80% dos estabelecimentos não conseguiram acessar nenhum tipo de linha de crédito. E, nesse momento, a maior expectativa é com o Pronamp, que é essa medida federal do nosso senador catarinense, o Jorginho Melo, né, que ele foi sancionado pelo presidente, mas ele está ainda sendo regulamentado e o dinheiro ainda não está disponível. Né? Hoje, inclusive, saiu uma notícia de que ele já passou por uma etapa, eles aprovaram o fundo de aval, que é o Tesouro Nacional precisa aportar 15,9 bilhões de reais, e agora falta, então, a última etapa, que seria a regulamentação, né? Incluindo aquela, enfim, uma carência, né? Você acredita que essa linha ela vai atender muitas empresas do setor? Ou vai esbarrar também naquela dificuldade bancária de aval, essas coisas todas? Qual é a expectativa com essa linha aí do Pronamp? A expectativa do setor ela é positiva, as premissas foram justamente desburocratizar e também resolver alguns problemas e alguns erros que o governo federal cometeu em outras tentativas de promover ajuda às empresas, né? Principalmente porque esbarrava e, como o próprio ministro Guedes falou, o dinheiro empoçou no sistema financeiro, porque algumas questões como quem vai ser o garantidor, qual que é o risco, né, que o banco vai ter no caso de insolvência dessa empresa foram equacionados, né, onde o próprio governo federal é garantidor aí de 85% do valor. Então, a gente está com uma expectativa muito positiva que o dinheiro vai chegar. É importante destacar que esse dinheiro ele vai estar disponível para as empresas abaixo aí dos 4 milhões e 800, né, do Simples, né? Existe uma parcela do setor que está fora desse ponto de corte, né? Então isso preocupa, né? Mas de todas as medidas e todas as linhas de crédito que foram disponibilizadas, é que nesse momento parece mais viável, seja do ponto de vista de garantia, seja do ponto de vista aí de burocracia, para que seja uma das boias lançadas no mar aí para salvar as empresas de todos os setores. É uma boia de longo prazo também, né? Porque ela tem um juro baixo e ela é um prazo indeterminado, né? Muito bacana esse projeto do senador catarinense Jorginho Melo. Bom, vocês fizeram uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nos consumidores, assim, na vida dos consumidores de restaurantes. Eu queria que você me falasse um pouco, assim, o que mais chama a atenção. Teve um dado importante sobre queda de renda, né? Exato. A pesquisa, a gente aplicou ela, finalizamos na semana passada, tivemos mais de 1.300 respostas ao longo aí de todo o estado, então uma pesquisa assim de bastante relevância, ela é uma informação estratégica para o empresário do setor, para ele entender o que está passando pela cabeça do consumidor e ele fazer as adequações
no seu negócio, na sua estratégia, justamente para adequar o negócio dele a esse momento. E ela aprofundou nos dois principais medos do consumidor, né? Ela, como tu bem colocaste, Stella, ela apontou um medo financeiro do consumidor, inclusive nos chamou a atenção que o impacto financeiro na renda familiar do catarinense foi mais alta do que a gente imaginava, a gente discutia ali nos grupos da Brasel, então em torno aí de 73% dos entrevistados sofreram redução na renda da sua família e para 21% dos entrevistados, essa redução foi superior a 50%. Então, a gente vê que o impacto na renda foi muito impactante, foi muito importante, foi muito relevante. E isso é um dado extremamente importante e preocupante, porque renda e consumo em bares e restaurantes têm uma correlação direta, né? Então, essa é uma onda de impacto que a gente alerta que ela vai ser uma onda que vai demorar mais tempo para passar, porque ela vai depender de uma recomposição de poder de compra, uma recomposição aí de renda para os consumidores. O segundo medo, né, que a pesquisa demonstrou foi naturalmente aí o medo do contágio, né? O medo da pandemia. Exatamente. E a gente começou a tentar entender as bases desse medo, né? E a gente viu que, no primeiro momento, somente 7,5% dos entrevistados se sentiam seguros em frequentar bares e restaurantes, né? A ponto de 84% afirmar que a forma mais segura é cozinhar em casa. Porém, a pesquisa demonstrou que uma boa parte deste medo do consumidor, ela tem origem na falta de informação, na falta de conhecimento para que ela possa avaliar qual que é o real risco de uma visita a um bar, um restaurante, e quais são os pontos de atenção, quais são os cuidados que ela tem que ter. E aqui eu acho que é uma informação das mais relevantes e estratégicas aí para os empresários do setor que estão nos ouvindo, para que eles repensem o seu modelo de negócio a partir de o entendimento que apenas 34%, né, 34% desconhece que o setor segue já protocolos rígidos e já seguia protocolos da vigilância sanitária anteriores, né? 46% dos entrevistados comentaram que as medidas são insuficientes, porém, 50% não conhecem as principais medidas de segurança. Então, o consumidor está fazendo uma avaliação sem o devido conhecimento. Então, por exemplo, informações que a gente perguntou para ele, se ele tinha conhecimento que o alimento ele não transmite o COVID, né? A questão da própria norma 256, que foi quem regulou a reabertura dos bares e restaurantes, estabelecendo o distanciamento. A pesquisa demonstrou que uma boa parte desse medo está associada à aglomeração. E qual é o distanciamento? Você pode, de repente, explicando qual é o distanciamento exigido pela norma? É 1,5 m, é isso, né? Isso. A norma em Santa Catarina exige 1,5 m de distância entre as pessoas, enquanto que, segundo a OMS, a recomendação é uma distância de 2 metros entre mesas. Esse é um ponto, inclusive, que a gente discordou da medida e que a gente, inclusive, debateu esse tema com a diretoria da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária, porque nós entendemos o seguinte, que a partir do momento, por exemplo, que você vai com seu marido num restaurante, não faz sentido vocês conviverem em casa, vocês fazerem as refeições em casa juntos, vocês irem no mesmo carro e a partir do momento que vocês entram no restaurante, vocês têm que se afastar. E a partir do momento que vocês saem do restaurante, volta a vida normal, né? A vida como ela é. Então, é importante lembrar que
as mesas são individuais num restaurante. O consumidor, ele tem autoridade para escolher quem senta na mesa. E por isso que a gente entende que a norma correta é a sugestão da OMS, é o distanciamento entre mesas, que esse distanciamento entre pessoas aqui em Santa Catarina, ele causa, vamos dizer assim, uma falsa segurança, né? Porque ela acaba não sendo efetiva, e que o distanciamento entre as mesas, né? Que ele acaba sendo atendido, mas com uma maior amplitude nessa medida, ela não traz uma segurança adicional, porém, enquanto essa norma da OMS reduz em média a capacidade de atendimento de um restaurante em torno de 50%, a medida de Santa Catarina reduz em torno de 70%. Isso, Então, inclusive, inviabilizou operacionalmente alguns estabelecimentos abrir. Alguns estabelecimentos decidiram não abrir nesse momento por conta disso, né? Então, ela causa uma penalidade muito grande para o estabelecimento, sem trazer uma segurança para o consumidor, né? inclusive Mas, eu enfim, vi. Inclusive, eu vi nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Orlando e ela disse que eles reabriram lá os restaurantes com ocupação primeiro de 25% dos espaços e depois, na semana seguinte, seria de 50%. E a norma lá é 6 pés de distância, né? Eu não sei quanto é 6 pés de distância, deve ser a mesma da OMS. Então, nós estamos mais rígidos aqui e até colocando em risco, de repente, um familiar ficar longe do outro, né? Eu queria te perguntar também o seguinte, dá para um restaurante atender fora, colocar mesas fora aqui em Santa Catarina? sim, porém ele precisa de uma licença prévia das prefeituras, né, e pagar uma taxa. Isso é uma legislação municipal, cada município tem a sua regulamentação. A gente propôs para o governo do estado e também para alguns municípios adotarem durante a pandemia uma isenção de taxa e uma isenção de licença prévia, mas obviamente que os estabelecimentos seguindo o mesmo protocolo de segurança da parte interna, porque isso iria, além de gerar um melhor equilíbrio na capacidade instalada dos restaurantes, também até oferecer um ambiente mais arejado e, por sua vez, mais seguro para o consumidor. Mas, infelizmente, a gente não teve nenhum retorno, nem das prefeituras, aí, nem do governo do estado, com relação a essa medida. Mas, enfim, é importante destacar que o setor é um setor que, pelo consumidor ficar a maior parte do tempo sentado, a gente consegue garantir o distanciamento entre as pessoas. Diferentemente, por exemplo, de uma loja, de um supermercado. E até por conta disso, o próprio SUS ele fez um ranqueamento dos tipos de estabelecimento e do risco de cada estabelecimento, e o próprio SUS avalia o setor de bares e restaurantes com um risco moderado para leve. Menor, por exemplo, do que um supermercado, menor do que um elevador, né? Menor que uma academia, menor que um banco, menor que uma lotérica. Então, essas informações, é muito importante esse espaço que tu está nos dando, para que a gente possa levar informação e conhecimento para o público, para que ele possa entender qual que é o real risco dele ir num estabelecimento de alimentação fora do lar e quais são os pontos de preocupação, quais são os pontos de cuidado. Porque a partir do momento em que a gente tem dois grandes vetores de risco, um aglomeramento, e ele por si só, pela norma, ele já é minimizado de uma forma bastante intensa. O segundo é justamente pelo contato, né? Então, aí entra um ponto muito importante aí que a gente tem provocado uma reflexão, é justamente o empresário, ele precisa repensar o seu modelo de negócio. Ele precisa repensar ele. Primeiro ponto, né? Não basta fazer, não basta seguir a norma. Tem que demonstrar para o consumidor que você está seguindo a norma. Eu Por queria saber, exemplo, assim, como é que vocês estão fazendo isso, até porque as pessoas estão falando aqui na live, vocês têm que informar que vocês estão cumprindo todas as normas, enfim, como é que vocês estão fazendo isso?
Olha, tem vários empresários que eles, inclusive, têm usado as mídias sociais para mostrar o making off, né, os bastidores do restaurante. Então, o cuidado no preparo do alimento, cuidado na recepção do alimento, né? Tiveram vários que antes da abertura eles fizeram uma higienização completa com empresas especializadas, e eles divulgaram isso, né? Mas principalmente, não basta, por exemplo, você higienizar o cardápio antes de entregar para o consumidor. É muito importante que você higienize na frente do consumidor, para o consumidor ter certeza que foi higienizado esse cardápio, por exemplo, antes. Repensar justamente o tipo de material. Então, poxa, se era um cardápio de papel, oferecer um cardápio de plástico, que vai ser mais fácil de fazer a limpeza, né? Então, a gente tem recomendado os empresários do setor não se limitar somente à norma, ir além da norma e demonstrar isso. Reduzir os pontos de contato, isso é um ponto muito relevante, muito importante. Então, por exemplo, adotar um sistema de cardápio digital, né? Onde tem algumas tecnologias, inclusive agora que o consumidor pode pedir até pelo próprio celular, né? Então ele chega no restaurante, na mesa tem um QR Code, ele lê o QR Code com o seu próprio celular, ele faz o pedido. E ele se sente mais seguro justamente porque ele sabe que o celular dele foi ele que higienizou, está higienizado, né? A digitalização dos processos, naturalmente, a automação, alguns certificados, né? Eu fui num estabelecimento de um colega que os atendentes, além de eles estarem usando a máscara de pano na boca, eles também estavam usando aquela proteção que é de PVC transparente. Então, eles estavam com uma dupla proteção, né? Poxa, é demonstrar um cuidado, uma preocupação, um respeito com o consumidor. Mas não só com o consumidor, com o próprio funcionário e também consigo mesmo, né? Então, demonstra essa preocupação aí, que é muito importante não só fazer, mas demonstrar. Eu gostaria de falar um pouco sobre máscara também. Eu tenho uma convivência com pessoas da área de saúde e uma fonoaudióloga me explicou assim que, enfim, melhorou a oferta de máscaras, essas máscaras de hospitais. Então, de repente, tem casas especializadas que já oferecem isso para o consumidor, porque no início da pandemia a gente não tinha isso. E agora os hospitais, enfim, já estão sendo atendidos. Então tem aquela máscara acho que é N95, que é uma máscara super segura, que ela dura 7 dias e que são usadas para cirurgias. Então, de repente, se uma empresa, um restaurante quiser reforçar a sua segurança, pode usar um equipamento assim. Eu não sei se a lei permite, mas como eu falei, eu acho que já tem. Acho que como os hospitais já estão sendo atendidos, a gente até poderia tentar começar a consumir um pouco desses produtos mais seguros, né, do que máscara simples. É só uma ideia. E Bacana. eu queria perguntar também uma coisa sobre como é que está, porque se fala muito que a questão do ar, assim, que pode difundir vírus. Como é que é a questão do ar dentro dos restaurantes é tratado? É possível usar ar-condicionado? Ventiladores são proibidos? Como é que é? Tem norma sobre isso? Olha, a norma ela não regulamenta isso, né? A gente participou até, a gente promoveu um webinar com o secretário de saúde aqui de Florianópolis, e o comentário é com relação ao ar-condicionado, o cuidado que a gente tem que ter, inclusive na nossa casa, é com a limpeza e higienização do ar-condicionado, né? Então, com relação ao filtro, então isso é um cuidado adicional, e também o ideal é a ventilação natural, né? Ela é o ideal, mas ter uma ventilação, se você não consegue ter no seu espaço uma ventilação natural, a recomendação daí é ter algum tipo aí de ventilação forçada, mas não com uma potência muito grande, mas apenas para fazer essa circulação. A partir do momento em que todos estão ali com o uso de máscara, isso já fica bastante reduzido, né, esse risco, né? Então, os cuidados vão muito, né, que a norma se preocupou muito foi com os pontos de contato. Então, por exemplo, a higienização do talher. O talher ele tem que vir, depois de higienizado, ele tem que estar ensacado, ele tem que estar envelopado, né? Então, isso é um cuidado.
tem alguns estabelecimentos que eles têm disponibilizado álcool gel na mesa, então o próprio consumidor, se ele quiser, ele faz uma segunda higienização, né? O importante é deixar o consumidor confortável, né? É entender, né? Cada estabelecimento conhece, inclusive, o perfil do seu consumidor, conhece os clientes cativos, né? O importante é construir um ambiente em que ele se sinta seguro, com muita transparência, mas com muita responsabilidade também. Eu gostaria de perguntar sobre a questão do delivery, né? Porque enfim, a pandemia difundiu muito isso, as pessoas passaram a comprar tudo enfim, à distância. Como é que está nos restaurantes? A maioria conseguiu oferecer? Ou as pessoas podem comprar e levar para casa? Chegam no restaurante, pegam o alimento e levam para casa? Como é que está esse processo? É bem interessante essa tua pergunta, Estela, porque o Covid acelerou muito o e-commerce do setor da alimentação fora do lar, que é o delivery, né? Então, a pesquisa, inclusive, ela demonstrou que 63% dos entrevistados aumentaram a frequência de compra no delivery e para 47% eles aumentaram o gasto médio do pedido no delivery também. E 80% desses mais de 1.300 respostas utilizam a modalidade de delivery. Então, ele acelerou muito o delivery. Para o setor de bares e restaurantes, alguns estabelecimentos que não tinham essa modalidade antes do Covid, eles passaram a fazer. Então, houve um aumento muito grande de oferta, né? Então, essa venda adicional do delivery, ela não gerou uma receita suficiente, por exemplo, um estabelecimento que estava fechado, ou até mesmo um estabelecimento que reabriu, mas está com um fluxo baixo, de equilibrar suas contas. Porém, a gente entende que, na verdade, não houve uma mudança, houve uma queima de etapas, né? O delivery já era consolidado no Brasil, né? E ele já vinha ano a ano crescendo de forma consistente. Isso acelerou muito, né? Agora, um ponto interessante é com relação também à preocupação do consumidor com relação à segurança da comida do delivery, né? 87% demonstraram que confiam na modalidade, mas 66% confiam nas marcas conhecidas. Então, passou a ter uma preocupação do consumidor, que antes não era tão grande, com relação a de quem que eu vou comprar. E eu vou comprar de alguém que eu já conheço, de alguém que eu já confio. Então, marcas que já eram fortes, que já tinham essa preocupação, que já imprimiam esse valor de higiene, de segurança alimentar junto ao seu consumidor, foram favorecidas com relação a isso. E até eu vou comentar aqui em primeira mão, uma notícia de agora há pouco, que eu estava trocando mensagens aqui com uma diretora da Vigilância Sanitária, um projeto que a Brasel vinha trabalhando a quatro mãos com a Vigilância Sanitária há vários meses. Ele foi ao ar, que é uma normativa justamente para regulamentar o mercado de delivery de Santa Catarina. Então, antes não tinha nenhum tipo de exigência para as plataformas. Então, por exemplo, você olhava lá uma logomarca de uma hamburgueria, você não sabia onde é que aquele hambúrguer estava sendo feito, nem de que forma ele estava sendo feito. Não exigia, por exemplo, se você é um motorista e você quer dirigir um carro do Uber, você tem que comprovar que você tem habilitação e você tem que ter um carro atendendo exigências. Se você vai abrir um restaurante, num iFood, num Uber Eats, num Rappi, essas plataformas elas não exigem nenhum documento para o restaurante. Então começou a ter um comércio clandestino de alimentos através das plataformas, de alimentos que estão sendo produzidos em estabelecimentos que não têm alvará da vigilância sanitária, que não recolhem imposto. Então, essa normativa, que ela vai estar entrando em vigor no dia 11 de agosto, deu um período para os estabelecimentos e as plataformas de delivery se adaptar, ela exige, em primeiro lugar, obrigatório alvará da vigilância sanitária. Então, isso já traz uma tranquilidade muito grande para o consumidor. Em segundo lugar, tem que divulgar,
o nome do estabelecimento, o CNPJ, o endereço e o telefone. Então, isso dá uma transparência também muito grande, seja sob o ponto de vista de segurança alimentar, seja do ponto de vista fiscal também. Porque o que acabava acontecendo? Essas plataformas do e-commerce muitas vezes colocavam um restaurante estabelecido, legalizado, a concorrer com um estabelecimento que era clandestino, né? E que não recolhia imposto, que não atendia critérios aí de segurança alimentar. Então, isso é uma conquista para o setor. Santa Catarina é o primeiro estado que tem isso. A única legislação que existe no Brasil é na cidade de Salvador, né? E isso vem trazer para o consumidor maior segurança e para o empresário do setor um ambiente de negócios de concorrência leal, né? Então, uma lei aí que vem beneficiar o empresário responsável, o empresário que segue aí a legalidade. Estava ocorrendo muita informalidade, vocês têm ideia de algum percentual nesse caso de delivery, assim? Não, a gente não tem, até porque as plataformas elas não compartilham dados com os estabelecimentos, né? Uhum. Tá. Bom, a gente já está quase no final da nossa live e eu gostaria de perguntar para você assim, qual é o cenário que você vê para o futuro do setor de alimentação fora do lar? Assim, como é que a gente vai evoluir aí para nos próximos meses, nas próximas semanas ou até neste ano? Como é que você está vendo tudo isso? Olha, Estela, a gente sabe, a gente tem vivido aí que essa retomada é uma retomada lenta, é uma retomada gradual, mas tanto é que numa pesquisa nacional demonstrou que dentro dos 3 fatores mais relevantes para o consumidor na de você voltar a confraternizar, a se socializar, né? O bar, o restaurante, ele é um ambiente de socialização, né? Então, interessante que estava conversando com um amigo que comentou recentemente retornou na Espanha, né? E na Espanha teve um boom nos bares e restaurantes com a reabertura, né? Sim. Justamente porque é muito da cultura do espanhol. O espanhol é muito sociável, é muito festeiro, né? Um povo muito alegre e um povo que tem muito a cultura de fazer a refeição fora do lar. Então a gente acha que gradativamente esse desejo vai superar o medo, vai ter um retorno gradual, porém é muito importante que o empresário da alimentação entenda o seguinte: a onda do medo, ela em algum momento ela vai ser vencida. Existem medidas como as que a gente citou aqui que ele pode fazer para acelerar um pouco esse processo, porém o impacto da perda de renda ela vai demorar mais. Então é importante também você repensar o seu modelo de negócio, você repensar o seu cardápio, você repensar suas estratégias. Todos os negócios precisam ser reavaliados, repensados à luz dessa nova realidade e o empresário que for mais inovador e que tiver maior habilidade de fazer as leituras, fazer os ajustes certos no seu modelo de negócio, ele vai ter maior chance aí de sucesso, né? Então, inovar faz parte da lei da sobrevivência. Eu acho que a máxima que a gente pode dizer é o seguinte: nesse ambiente de negócio que a gente está vivendo, nunca antes fez tanto sentido a lei de Darwin no ambiente de negócio. Não vai ser o mais forte que vai sobreviver. Vai ser quem tiver a melhor capacidade de adaptação a esse novo contexto, a esse novo cenário aí que tem mais chance de sobreviver. Eu queria te perguntar o seguinte, mais duas coisinhas. Uma quantos restaurantes ainda estão fechados, apesar de estarem podendo funcionar parcialmente? E depois eu queria fazer uma pergunta de uma pessoa do nosso público aí. Tá. A gente não tem uma estatística precisa, né? A gente tem alguma estimativa que é na ordem de 15 a 20% aí dos estabelecimentos,
principalmente estabelecimentos que estão vinculados a entretenimento, né? Então, que tem música ao vivo, bar, porque são estabelecimentos que vão ter uma resistência maior do público a frequentar. Então, boa parte desse percentual são desse segmento do setor. Tá, e uma pessoa que está nos acompanhando, ela pergunta, para quem quer empreender no setor, porque é um setor que tem muito empreendedorismo, né? Como você falou, que fecha 30% das empresas, depois aparece mais, o número se mantém. Que conselhos você dá para quem quer empreender no setor? Olha, entender que é um setor que tem alta competição, não ter barreiras de entrada, entender também que é um setor que está vivendo um momento em que teve a rentabilidade corroída, então talvez não seja o melhor momento agora para entrar, e entender que já existe uma super oferta, principalmente no mercado de Florianópolis, onde a oferta de restaurante por habitante é a maior do Sul e do Sudeste, supera São Paulo e Rio de Janeiro quando tu proporcionaliza em relação ao número de habitantes. Então, acho que a maior dica é, se for para entrar, não oferecer mais do mesmo. Você vai ter que oferecer algo diferente, algo novo, né, para se destacar no meio de um setor que já tem bastante oferta e bons operadores. Bom, e para encerrar, Rafael, tem uma pergunta aqui também uma pessoa do nosso público, né? O que esse momento vai deixar de aprendizado definitivo para o setor? As empresas estão preparadas para uma futura crise? Pergunta Olha, difícil, né? acho que vão ficar vários aprendizados, sem dúvida, né? Então, um deles é justamente essa questão, assim, não tem jogo ganho, né? Então, estabelecimentos que já vinham navegando em águas tranquilas tiveram que reavaliar tudo. Então, não pode se distanciar do consumidor, da ponta, tem que ter uma conexão muito grande com o momento do consumidor, seja um momento financeiro, seja um momento psicológico, de medo, de contágio. Então, é um setor que precisa, né, o empresário para ter sucesso, ele precisa nunca se desconectar do seu público, ele precisa estar sempre conectado e estar sempre um passo à frente, né? Então, antecipação é muito importante, né? É um setor que permite inovar, né? Então, permite fazer testes, né? Tem um comentário de um colega que eu gosto muito que ele fala que um restaurante ele não morre do dia para a noite. Um restaurante ele morre aos poucos. Por que ele morre aos poucos? Porque se você montou um negócio e teve sucesso, não durma em cima desse sucesso. Você vai ter que estar constantemente adaptando o seu negócio ao público, porque o público é dinâmico. Então, acho que esse é o maior conselho aí que a gente pode compartilhar. Então é isso, Rafael. Muito obrigada pela entrevista, pela participação na live. Temos muita informação nova, muito conteúdo importante enfim, para rever. E eu vou transformar essa live numa entrevista, então a gente vai poder ler depois no nosso portal INC Total, no Diário Catarinense. Boa noite a todos, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanharam e muito obrigada e até uma próxima. Até, obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada.